Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um que eu sei que desperta bastante amor e ódio. Aliás, acho até que mais ódio do que amor, porque é Álvaro Morata, de volta à Juventus. Contratação importante nessa janela de transferências ainda aberta, mesmo com o campeonato italiano já tendo começado, os campeonatos europeus como um todo, né? Já começando. E ele tá de volta à Juventus, né? Ele teve uma boa passagem por lá anteriormente e agora chega como uma opção de ataque pro Pirlo. E eu sei que isso naturalmente desperta muito debate. Então eu percebi isso no próprio Twitter, nos comentários, tudo. Acho até que em alguns momentos, de uma forma que eu não curto muito, que é indo para um lado mais de desrespeito mesmo, de desqualificar completamente do que analisar ou apostar se vai dar certo ou dar errado. Mas enfim, eu sei que muita gente não gosta, eu sei que tem gente que enxerga algumas das virtudes, e a ideia do vídeo é falar justamente sobre prós e contras dessa contratação e também da avaliação da carreira dele. Porque acho que tem diversas formas da gente olhar pro Morata e para cada estágio da carreira dele nos últimos anos também. Enfim, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa o comentário aí embaixo se você acha que ele vai ser útil ou não, se vai se mostrar uma boa contratação ou não para a Juventus. Tem um aspecto aí, logo, como ponto de partida, que é a diferença em relação às outras opções que estavam sendo cogitadas e negociadas. Então, Dzeko, Suárez e Morata são três atacantes de características bem diferentes entre eles, né? Certamente, se a gente fala do Suárez, a gente está falando de um dos grandes atacantes da década, embora já num nível abaixo nesses últimos anos no Barcelona. Um grande goleador, que seria também uma grande estrela para a Juventus, o que traz impactos também na hora de você pensar em montar um ataque que já tem estrelas. O Dzeko vem de grandes temporadas na Roma, jogando muito bem, sendo o ponto, o foco, né? Ponto central do ataque. De um jogador que tem diferentes características também, funcionando como um pivô, prendendo a bola, acionando quem está ao redor. O Morata não é esse goleador que esses outros dois jogadores já foram ao longo dos anos aí, de formas diferentes, em níveis diferentes, mas dizer que fez temporadas de destaque, inclusive no cenário europeu. Enfim, no fim das contas, os dois eram cotados, quem acaba sendo contratado é o Morata. Então vamos falar sobre isso, sobre essa contratação. Primeiro, alguns fatores, alguns aspectos econômicos, né? Então, é um empréstimo de 10 milhões de euros do Atlético para a Juventus, com a possibilidade de compra por 45 milhões de euros. E aí o que acontece? Após o primeiro ano, quando termina a primeira temporada, a Juventus pode contratá-lo por 45 milhões de euros ou renovar o empréstimo por mais 10 milhões de euros por mais uma temporada. E aí isso jogaria o valor agora de 35 milhões de euros, né? Você tiraria esses 10 milhões dos 45 e aí jogaria os 35 para um outro ano, caso queira exercer essa opção de compra. Então esse é o molde da contratação. Empréstimo com opção de compra, válida por 2 anos, tendo a possibilidade de uma renovação de empréstimo, dobrando o valor dessa taxa do empréstimo que chega na primeira temporada. Então, ok, vamos falar de prós e contras. Então fiquem à vontade aí para participar aqui embaixo, deixem o seu comentário, o que vocês esperam. Eu sei que o Morata é um jogador que, e aí a gente já entra num dos fatores contra, ele é um jogador que sofre muito com a etiqueta. E aí eu acho que tem até alguns aspectos curiosos. Eu tenho uma curiosidade também de tentar entender por que ele é um personagem que no futebol brasileiro, ou no Brasil, ele gera uma rejeição tão calorosa, assim, uma questão quase de ódio. E acho que tem a ver com dois fatores. O primeiro é etiqueta. Etiqueta porque ele foi um protagonista, ele protagonizou transferências de valores altos. E meio que naturalmente ele carrega essa etiqueta do jogador que deveria corresponder ao valor pago, a quem pagou um valor alto por ele. O que eu sempre relativizo aqui em vários vídeos, né? Porque a etiqueta é cruel realmente no mundo do futebol e das transferências, mas nem sempre o jogador tem culpa disso, né? Não é culpa dele se alguém resolveu pagar um valor alto por ele. É claro que a gente vai entrar no outro aspecto que também está nos pontos negativos aí, nos pontos do contra, porque ele não correspondeu a as principais oportunidades que teve na carreira recentemente. Mas então, assim, acho que tem, o primeiro fator é a etiqueta, o segundo é também o peso da Premier League na questão de formar opiniões, muitas vezes de forma mais radical dentro do Brasil. Como a passagem dele pelo Chelsea acabou com uma imagem muito negativa, a imagem que se tem em relação a ele passa a ser a imagem de um vilão completo, do pior jogador de futebol do mundo. E eu, obviamente, não acho que seja por aí. Mas, agora, vamos para uma avaliação mais técnica também e tática. Primeiro aspecto, de fato, aí quando a gente vai falar de ponto negativo, ele vem de
de transferências, de passagens ruins. Ele vem de decepções, em especial no Chelsea. Depois também no próprio Atlético, tendo altos e baixos. Ele até foi um goleador do Atlético nessa última temporada, mas não o suficiente para ser um cara titular absoluto, por exemplo, do Atlético. E era uma temporada que tinha um aspecto que vai ser importante como um fio condutor nesse vídeo também, que é a questão da própria saída do Griezmann, porque ter ao lado dele uma estrela acho que seria o melhor dos cenários para ele. Só que, vamos lá, isso nos leva a um outro fator, que talvez seja o mais importante na hora da gente avaliar e tentar colocar num pacote mais racional, essa questão das decepções recentes dele. Ele não se provou como um 9 confiável, sendo um goleador. Então ele de fato falhou nessas grandes oportunidades que ele teve na carreira até aqui. E aí eu tô falando de quais momentos? Quando ele sai do Real Madrid para ir para o Chelsea, e aí ele sai por um valor muito alto, e ele sai para ser o 9 goleador, o titular, o atacante confiável, e não foi. E ali era um cenário novo para ele também. Eu vou entrar nas características até físicas e táticas dele mais para frente, porque eu acho que aí a gente vai falar dos fatores pró a favor, mas nesse aspecto contra ser o principal goleador, o principal atacante, não foi até hoje algo que fez bem a ele. Vamos lembrar, por exemplo, que no Real Madrid, ele foi muito bem fazendo parte de um time B, digamos, de um time que rodava, e o time reserva foi muito importante na condução do título em 2016, 2017 com o Zidane no Campeonato Espanhol, e ele fazia parte dessa rotação. Mesmo antes de sair pela primeira vez para a Juventus, ele funcionava bem como um reserva que entrava com frequência. E na Juventus, ele foi um grande atacante, ou teve uma boa passagem jogando bem ao lado do Tevez, que era a grande estrela do time. Da mesma forma que no Real Madrid ele jogava ao lado do Cristiano Ronaldo, ou até eventualmente era um substituto, mas na maior parte das vezes ele era um substituto para o Benzema e jogava ao lado do Cristiano Ronaldo, e funcionava. Então a gente aí já está entendendo, ou começando a captar, o que pode ser um fator positivo. Ele ser mais um coadjuvante do que o protagonista. Mas sim, isso não exime ele dessa responsabilidade. Ele foi contratado para ser o 9 goleador confiável e não entregou dessa forma. Então é algo que a gente hoje, até por uma questão de precisão, de capacidade de definição, o Morata não foi até hoje um atacante regular na questão de te entregar gols e definir jogos. Muito pelo contrário. No Chelsea, por exemplo, ele mostrou uma baixa capacidade de aproveitamento das chances que surgiam para ele. E isso ajudou a confiança a desabar. Embora o início dele no Chelsea até tenha tido pontos positivos, ele com presença na área, aquela parceria dele com as Aspilicueta, cruzamentos, ele pelo alto, finalizando bem de cabeça. O Morata começa bem e de repente a confiança desanda, desaba e ele não se recupera mais. E de novo, na minha opinião, fica marcado de uma forma até exagerada. Mas que a passagem foi uma decepção, foi. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. No Atlético de Madrid, até pela falta de regularidade e dele também não ter se mostrado, de novo, esse atacante regular, confiável como finalizador, também foi frustrante a passagem. Então sim, ele vem de 2 passagens decepcionantes na carreira. E a ida dele para a Juventus é uma enorme possibilidade, uma oportunidade de ouro que aparece para ele agora, porque é a chance de, num clube gigante, tentar a retomada na carreira, tentar resgatar essa confiança, tentar voltar a ser o jogador que já mostrou ter potencial para ser lá atrás. E aí a gente vai para alguns dos fatores positivos. Eu falei de pontos negativos, vamos para os pontos positivos. Eu acho que aí tem, primeiro, a lembrança de que a Juventus foi onde ele... a Juventus foi quem extraiu mais dele, na época com o Allegri. O Allegri chega a falar sobre o Morata, que ele entendia o Morata como um jogador único no sentido de ser um atacante que poderia se encaixar em todas as funções possíveis numa linha de ataque. Porque ele pode ser o 9, mas ele não é necessariamente a referência. Ele é um jogador de mobilidade, embora tenha porte físico para ter presença na área. Ele pressiona, ele se desloca, ele pode jogar aberto. Então, aí já tem um aspecto interessante. Ele pode compor o ataque de diferentes formas. E aí vamos pegar o ponto negativo e trazer para um outro cenário que pode ser positivo. Ele não vai precisar ser o coadjuvante, ele não vai precisar ser o protagonista. A Juventus não espera que ele seja o goleador confiável, regular, artilheiro do time, porque para isso a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, entre outros jogadores. E aí tem uma questão de ambiente também. Ele não vai, teoricamente, ser o jogador que vai reclamar de ser reserva, que vai reclamar de entrar e sair do time. Então é mais confortável na gestão do grupo também ter um jogador que pode te oferecer isso. E mais, se você vai jogar com o Cristiano Ronaldo ao lado, é importante ou é positivo que você tenha um jogador que possa compensar algumas questões
que te façam dar liberdade para o Cristiano Ronaldo, liberando o Cristiano Ronaldo de alguma parte do trabalho. Então você ter um 9, mesmo que seja, vamos lá, se você tem Cristiano Ronaldo e Morata no ataque, você vai partir do princípio de que o Morata é o centroavante. Mas o Morata vai ser quem vai se movimentar mais, quem vai abrir espaços para facilitar a vida do Cristiano Ronaldo e inclusive para ser um atacante que vai pressionar. Vamos lembrar do vídeo que eu falei sobre o Pirlo. Fiz um vídeo essa semana sobre a estreia do Pirlo na Juventus, vou deixar aqui em cima, falando sobre as primeiras ideias táticas do treinador, que ainda é uma incógnita, obviamente, mas a gente começa a observar. Então lá no vídeo eu falo sobre alguns dos princípios dessa Juventus, pelo menos da estreia da Juventus no campeonato italiano. Se a gente pensar que até agora o que a gente conhece do Pirlo é a ideia de movimentação e capacidade para pressionar no campo de ataque, ter um 9 que pressione ajuda muito esse trabalho. E o Morata pode ser esse 9 que vai pressionar e iniciar esse trabalho sem a bola. Perdeu? Vai pressionar, porque ele tem esse deslocamento, essa mobilidade na frente. Mais do que isso, se a Juventus vai ser um time que vai tentar trocar passes com movimentação, num ritmo acelerado, atraindo muitas vezes o adversário para subir, já que você vai direcionar essa saída de bola desde os zagueiros de um lado para o outro, você vai ter os jogadores de frente que façam aquele movimento de ida e volta. Então eles podem ser tanto os caras que vão romper o espaço nas costas da defesa. Outra das principais virtudes que o Morata mostrou até hoje, embora ele tenha o porte físico, ele não é o goleador, o finalizador, mas ele é esse atacador de espaços. É até o motivo que eu esperava que ele tivesse um desempenho melhor no Atlético, acabou não tendo, mas talvez justamente por não ser o atacante preciso das finalizações que o Atlético, dentro do seu estilo de jogo, prefere ter, se a gente pensar no estilo do Simeone. Mas vamos lá, dentro de uma Juventus que vai retornar para atacar os espaços, o Morata pode ser tanto o atacante que vai cair pelos lados, inverter com o Cristiano Ronaldo, quanto o atacante que vai te dar a opção de atacar os espaços num passe em profundidade, por exemplo. Então, são algumas das virtudes, esse trabalho sem bola para pressionar, esse trabalho de mobilidade para trocar posição com o Cristiano Ronaldo, esse trabalho de atacar espaços de um time que vai trocar passes na defesa, ou seja, naturalmente atrai a pressão do adversário, que libera espaço às costas da defesa. Ter profundidade no ataque é algo importante. Se você tem um atacante como o Cristiano Ronaldo, que não necessariamente vai ser esse cara da explosão, da arrancada nas costas da defesa, porque já não é tanto o perfil dele atualmente, ter um 9 que te entregue essa opção também pode ser válido. E outra, né? O Pirlo jogou com o Morata, na época do vice, por exemplo, da Champions. Aliás, o Morata foi bem importante naquela temporada, né? O Morata fez gols importantes naquele mata-mata de Champions em 2014 e 2015, quando a Juventus é batida pelo Barcelona na final. Então, ele certamente sabe o que esperar, no sentido de conhecer o jogador. E aí eu volto para aquele ponto que eu já toquei. Entrar num time em que a responsabilidade de ser o goleador não vai ser dele, tende a fazer bem para ele, porque ele sabe que ele não vai ser cobrado ou não vai ser o mais cobrado por isso. Ele nem deve ser um titular absoluto. A Juventus tem outras opções para ataque de diferentes características e a gente pode pensar em como vai ser essa montagem de time, porque você tem muitas alternativas. Na primeira rodada, Ramsey, Kulusevski e Cristiano Ronaldo jogaram juntos, mas você tem Dybala, você tem Douglas Costa, você tem jogadores de diferentes características que podem formar esse ataque, entre outros, tá? Você tem só alguns aqui. Então ter o Morata pode representar ter um 9 que possa te dar um pouco mais de presença na área, dependendo do cenário, que pode ter a explosão para atacar a linha de defesa, sendo um atacante que te dá profundidade. É um atacante que pressiona, algo que o Pirlo vai exigir da maior parte do time, mesmo que fazendo concessões naturais ao Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então ele te oferece algumas características que podem ser úteis dentro da rotação. O ponto principal é: ok, o cenário vai ser mais favorável, ele vai se sentir em casa, ele não vai ser cobrado como principal goleador, tudo isso é muito positivo para ele, mas ele ainda precisa recuperar a confiança e o bom nível, porque o Morata dos últimos anos não é o Morata confiante, né, para ser um jogador capaz de jogar bem. Então, se ele resgata um pouco dessa confiança, se sente à vontade no ambiente novo que vai chegar e tem todos esses cenários, todos esses fatores favoráveis para o cenário da volta dele, acima de tudo ele vai precisar voltar a jogar bem, porque de fato já tem tempo que a gente não vê uma sequência boa do Morata. Ele teve bons jogos no Atlético de Madrid, mas jogos isolados, não com regularidade, não para ser um atacante confiável. Agora, não sei se sem a etiqueta, porque para muita gente essa marca já tá ali e ele vai carregar, mas sem essa exigência, porque o goleador tá bem definido e é o Cristiano Ronaldo, o Morata tende a ter mais tranquilidade para jogar, tende a ter
um cenário mais favorável mesmo para que ele possa render. Eu acho uma contratação válida, tá? Não acho, aliás, eu acho o Morata um bom jogador, não acho o Morata essa porcaria que muita gente acha, acho um bom jogador, mas que de fato não conseguiu ser até hoje um goleador que muita gente espera ao olhar para ele como um 9 que custa tantos milhões por diferentes transferências diferentes. Vá de um lado pro outro, né? Em vários negócios conduzidos ao longo da carreira dele. Então é isso. Quero saber de vocês aí, o que vocês pensam. Sei que é um assunto que desperta muita divergência mesmo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho que todo jogador tem virtudes e deficiências, e todas essas virtudes e deficiências podem ser potencializadas, amenizadas, dependendo do contexto em que você está inserido. Então vai ter jogador... Por que o jogador... esse cara jogava tão bem num time e no outro time é uma porcaria. Só joga bem no outro time, quando é no meu time não joga nada. Tem muitos desses discursos no futebol. Na minha visão, isso sempre tem a ver com o contexto que você está inserido, com o tipo de função que você faz, se isso casa com as suas características, se você tem os complementos ideais, isso vale para qualquer jogador. E nesse caso do Morata, me parece mais evidente. Vamos ver se consegue fazer uma boa temporada. Como eu disse, ele chega a um ambiente melhor, mas ele também precisa se provar, ele também precisa recuperar um futebol que justifique que ele possa ser de fato uma alternativa para a Juventus, porque é uma oportunidade e tanto que ele ganha nessa altura da carreira dele, já que até hoje ele ainda não virou o atacante que prometia ser. Principalmente quando surge no Real Madrid. Não que não tenha jogado bem no Real Madrid, e aí tem uma confusão muito importante. Muita gente fala, ele nunca jogou nada em clube algum. Não é verdade. Ele jogou bem no Real Madrid e ele jogou bem na Juventus. Além de ter sido decisivo na Juventus em vários momentos e de ter sido muito útil ao Real Madrid em temporadas e em campanhas de título, como no Campeonato Espanhol em 2016 e 2017. No Chelsea, realmente decepcionou e muito. No Atlético de Madrid, realmente ficou aquém das expectativas até por falta de regularidade. Vamos ver agora. Um abraço para todo mundo e até a próxima.